Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos ao podcast Vozes da Inclusão. Eu sou a Flávia, sou uma das apresentadoras aqui ao lado da minha amiga Janaína. Eu tenho um filho de 5 anos que é autista e a gente construiu aqui o nosso podcast pensando no acolhimento das famílias atípicas, falar sobre inclusão, representatividade, acessibilidade e um universo de temas que envolvem a maternidade atípica. Eu vou fazer minha autodescrição, eu sou morena, tenho um pouquinho de luzes no cabelo, pele morena clara, sou alta, estou vestindo uma blusa bege, estou com brincos de pérola, batom vermelho e acho que é isso. Jana, hoje a gente está aqui com o Guilherme Bara, e a Jana agora vai falar, que é a minha amiga que está apresentando o podcast comigo hoje. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Janaína, eu sou mãe do Gabriel, de 5 anos, amigo de UTI do João Pedro. E o Gabriel tem paralisia cerebral e a gente se uniu nessa missão aí. Eu estou vestindo uma blusa preta de manga comprida, sobreposição, uma blusa listrada branca e preta. Estou com o cabelo solto, ondulado, com luzes também, sem a pele branca. E é isso. Estou muito feliz e honrada de estar recebendo esse convidado maravilhoso, o Guilherme. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Estou muito emocionada de verdade. Eu que agradeço o convite de vocês. Prazer, né, estar aqui conversando, podendo dividir um pouco da minha vivência, da minha história, me apresentando um pouco melhor, né? Eu sou o Guilherme, sou um homem branco, de cabelo castanho, olho castanho. Estou vestindo aqui uma camisa azul bem escura, quase preta, de manga comprida. Eu sou cego, eu tenho deficiência visual. Eu perdi a visão ao longo do tempo aí, em função de uma situação chamada retinose pigmentar. Eu vou contar, daqui a pouco eu conto melhor. Mas é uma situação que as células da retina vão parando ali de funcionar e tal, né? E quero agradecer o convite para poder bater esse papo com vocês. Ai, que bom. Obrigada, Beleza, Guilherme. vamos começar, então, o nosso bate-papo aqui. E, Gui, eu queria começar, então, lá do começo. Como é que foi a sua infância? Como é que você descobriu que você tinha essa doença? E é uma doença, uma deficiência, então, assim, uma síndrome, não sei como você, né, como você define isso, como tecnicamente é definido isso, e como é que foi essa transição depois que você foi perdendo a visão, como é que foi a adolescência, o início da vida adulta? Conta um pouquinho pra gente aí de você. Bom, então, indo lá para o começo, hoje eu tenho 47 anos, né? Então, nasci em 1977, há muito tempo atrás. Nasci aqui em São Paulo, depois, com 2 anos, fui para o Rio de Janeiro, morei 3 anos lá e voltei para cá. E em relação à minha deficiência, na verdade, assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma deficiência normalmente tem um CID, um Código Internacional de Doença por trás. Então não está errado falar que tem alguma questão ligada à doença, que no caso causou a minha deficiência visual. Já a deficiência a gente chama meio assim de uma condição, né? Eu tenho uma condição que é a minha deficiência visual. E como que a gente começou a perceber? Minha mãe começou a notar que em ambientes um pouco mais escuros, ali quando eu tinha 4 anos, 3, eu tinha dificuldade, assim, sabe? À noite, o abajur só aceso no quarto. Já ela via, com 4 anos, então. 4 ou 3, por ali, né? Então ela começou a reparar, mas até então, enfim, não tinha muita certeza, né? Daí ela viu que continuava e a partir daí começou um processo de investigar o que poderia ser. E, embora a retinose seja a segunda causa de cegueira no mundo, principalmente naquela época tinha muito pouca informação. E eu lembro que a gente demorou bastante, assim, uns 4, 5 anos para achar o diagnóstico. A gente foi em vários lugares do Brasil, do mundo, até descobrir. Você foi perdendo a visão ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Mas até assim, uns 10 anos, eu ainda 11 anos, ainda enxergava, ainda jogava bola, conseguia fazer. Eu tinha uma visão bem funcional, assim, né? Eu tinha mais dificuldade à noite, assim, para andar sozinho à noite, mas foi na adolescência que a visão foi caindo mais acentuada. Daí, quando eu tinha 15, 16, ainda tinha uma visão residual, mas periférica, assim, né? Então, como ela era periférica, ela não trazia tanta utilidade para a minha vida. Né? E um pouco mais para frente, que eu fiquei praticamente cego mesmo. Então, foi um processo
Mas foi muito aos poucos. Entendi. Né? Às Mas vezes, você descobriu a retinose antes de perder a visão? sim, isso. descobri. Ah, Não, daí tá. foi bem antes. Eu já foi ali com 8, 9 anos, eu já sabia. Que ia perder. Já sabia que ia perder. A retinose, ela nunca tem... Putz, a retinose se manifesta de um monte de jeito, né? Tem gente que tem retinose e nunca desenvolve. Tem gente que desenvolve mais velho e perde parte da visão. Tem muita gente com baixa visão que tem retinose. Né? E tem pessoas... Eu já fui mais premiado ali. Logo na adolescência eu já fiquei cego, né? Mas como foi isso? Nesse processo, desculpa, só uma pergunta que eu fiquei curiosa. Nesse processo que você sabia que ia ficar com uma visão baixa ou quase nada de visão, o que que você já... sentiu? Não, o que você já foi, seus pais foram te preparando, sei lá, você foi para deficiência, para poder ter autonomia, Uma para poder criança, fazer uma né? leitura, para poder encarar a vida no escuro, assim, né? No escuro que eu digo, Sim, sem a mas visão. Então, mais ou menos, porque assim, aí vem um desafio, que daí é assunto para 3 podcasts, Sim. que é o processo de Aceitação, né? aceitação. Então, era um tema que para a Aceitação sua e da sua mãe, né? da família Da toda. família. Né? Porque a deficiência, mesmo quem tem deficiência, né? Assim, meu pai, minha mãe, minha família, tinha as mensagens que a sociedade tem da deficiência. Todos esses viés que associa a incapacidade, sabe? Algo muito triste Ele não e vai tal. conseguir. Então, é difícil digerir isso no começo. Então, ao mesmo tempo que os meus pais procuravam tratamento, diagnóstico, era um tema ainda pouco falado. Pouco falado. E durante muito tempo, o foco era a cura. Seja por um aspecto médico, científico, espiritual. Então, Era o para foco lutar para não perder a visão. era lutar para não perder. Entendi. Então, assim, tudo quanto é centro espiritual, eu fui, centro espírita, Eu fui em um imagino. monte de lugar. E claro, assim, As pessoas que ele vai se curar, eu estou orando por ele. exatamente. E assim, e cada um na sua fé, cada um tem que buscar o que acreditar e o que quiser. E se você me perguntar assim, Guilherme, é melhor enxergar ou não enxergar? É melhor enxergar, Mas claro. Só Só não pode que romantizar também. não pode né? romantizar. Isso. Mas é um fato que na hora que eu mudei o foco da minha vida, que eu tirei o foco da cura e passei para o viver bem, minha vida decolou. Porque no começo você é uma criança de 10 anos, você ainda acredita na cura, né? Você Sim. ainda acredita que você vai conseguir, né? Enxergar, E como Sim. foi essa virada de chave? começar a aceitar. Então, essa virada de chave, ela foi bem aos pouquinhos. Eu lembro que eu comecei, em algum momento, minha mãe, e aquela coisa inconsciente, né? Porque essa resistência não era só minha, era da família inteira. claro. Né? E daí minha mãe descobriu uma terapeuta, uma psicopedagoga, na verdade, para me ensinar braille. Né? E braille já era uma coisa que eu não queria nem saber. Imagina, braille é coisa de cego, tá louco? Braille? Não quero. Braille é bengala, imagina, coisa muito cego. Não queria saber disso, não. Né? Entendi. Daí, e daí eu falei, mas não sei que brecha que eu dei, que ela falou, por que você não experimenta? Né? Não sei, você vê lá, você quer, encontrei uma pessoa aí. E daí eu fui. E a princípio era para aprender braille. E aprender braille é relativamente fácil. Né? O difícil é você pegar a velocidade. Só que, na verdade, era uma terapeuta, assim, uma psicopedagoga, que a partir da resistência que eu tinha para o braille, ela começou a trabalhar questões terapêuticas comigo. E eu lembro ali, foi 15, 16 anos, não, acho que foi lá pelos 16, 17 anos, porque eu lembro que ela pegou o gancho, que eu estava no meu primeiro namoro sério, assim, firme, né, de paixão, essas coisas. Então, como eu vi que ela era meio psicóloga, eu ia lá para falar da minha namorada, né, do meu amor, da minha paixão, do término e tal. Começou cedo, então, hein? Enfim, daí ela pegou esse gancho para a gente trabalhar questões minhas. Bom, e aí, assim, o meu Aí processo... você se adaptou a ela. Aí eu fui, aos poucos, transitando com o tema de eu ter uma deficiência visual. Entendi. Porque, assim, eu tinha baixa visão. E ter baixa visão É diferente de ser cego. é diferente, e por incrível que pareça, para a maioria das pessoas é muito mais difícil do que ser cego. Eu sei que isso é meio anti-intuitivo, assim, contra-intuitivo. Né? Porque parece que você quer enxergar e você não está conseguindo, é isso? Emocionalmente é muito mais difícil. Por quê? Isso tem a ver com várias deficiências que são assim invisíveis, sabe? Pessoa que às vezes usa um aparelho auditivo. Tem várias deficiências que ninguém sabe que a pessoa tem. Como ninguém sabe, ela tem a oportunidade de disfarçar, de esconder. Né? Então, quando eu tinha baixa visão, eu fingia enxergar o que eu não estava enxergando. E aí, tudo era mais estressante para mim. Sim. Então, assim, a princípio, meus amigos da escola, ali, eu estava ali de boa, tal.
eu falava pouco do tema, eu criava meus atalhos, minhas referências, mas emocionalmente falando era muito estressante. Imagina. Tipo, eu chegava em casa, é como se eu tirasse a fantasia Sim. de super-herói e pudesse ser eu, sabe? É hora que eu relaxo e falo, pô, aqui eu posso ser eu mesmo, com as minhas dificuldades, não preciso, né, ficar memorizando todas as referências para eu andar sozinho na escola ou no pátio, né? Você demorou para aceitar a bengala? Demorei muito, só com... E aí, assim, junto com a minha terapeuta, que chama Sônia Salomão, que eu gosto muito dela, estou com ela até hoje, aliás. Que legal. E eu comecei lá, eu tive um relacionamento com a Isabela, que é a mãe da minha filha hoje. E ela me puxava muito para esse tema. Né? E ela trabalhava, ela tinha um instituto chamado Instituto Terra, que é uma ONG que trabalha em inclusão de pessoas com deficiência visual por meio do contato com a natureza. Agora ela não está mais lá, mas enfim. E ela me provocava, por que você não usa bengala? E por que... E assim, e ela me trazia um pouco, ela me colocava ali na parede. Você conheceu a mãe da sua filha já deficiente visual? Já. Né? E como foi isso? Como que é ter um relacionamento assim? Como que é conhecer essa fase da conquista? Olha, você estava indo em processo de aceitação e conheceu a mãe da sua filha, né? Assim, é que a parte do relacionamento, aí é um capítulo à parte, porque eu tive vários relacionamentos antes dela, antes de me aceitar e depois. E muda muito como esses relacionamentos acontecem. Então, daqui a pouco eu volto ali no processo de aceitar, mas falando de relacionamento, antes eu era muito inseguro. E a minha insegurança tinha a ver... Todo mundo é inseguro sempre, mas antes eu era mais que a média. Hoje eu diria que eu sou talvez menos que a média. A minha insegurança vinha para minhas relações afetivas, né, com as mulheres e tal. Então, qual que era a minha questão? Eu tinha dificuldade em lidar com o não que eu fosse tomar. Sim. Porque senão eu falava, putz, né, eu não consigo. Tal. Então, qual era a minha estratégia? Qual era o meu atalho? Eu tentava me aproximar daquelas mulheres que seria muito natural tomar um não. Então, com quem eu tentava alguma coisa? Com a amiga mais bonita da minha irmã mais velha, com a mulher que era, sei lá, uma atriz, alguém relativamente conhecida. Então, assim, eu ia com pessoas que tomar não era o normal dessas mulheres. Só que isso me deixava tão tranquilo, sabendo que o não era natural, que eu ia tão leve e as coisas aconteciam. Que legal. Só que, assim, esse tipo de inteligência que eu tinha ajudava muito a eu fugir de aceitar a minha condição. Sim. Como eu conseguia, por isso que a Sônia, a minha terapeuta, teve muito trabalho. Porque eu tinha meus truques muito bem elaborados. Deu muito trabalho para ela. Para eu entrar em contato e aceitar, porque eu era muito, sim, sabe? Eu usava a minha inteligência, parece a favor, mas a favor no curto prazo. Entendi. Só que as relações não eram, sabe? Eu queria poder me sentir à vontade para me relacionar com qualquer pessoa, né? Sim. Enfim, até que teve uma hora que as coisas começaram, de fato, a dar muito erradas. Né? Eu sempre digo, graças a Deus, as coisas começaram a dar errado. Eu começava a entrar na porta que estava fechada, começava a tropeçar no degrau que eu fingia ver, começava a chavecar a menina errada também, né? Mas chavequei bastante certa também. E aí teve uma hora que caiu minha ficha que eu assumi minha condição ia me deixar mais pleno, mais livre. Porque, assim, antes eu morria de medo dos símbolos dessa bengala aqui, por exemplo. Eu falei, nossa, eu usando bengala, putz, vão achar que eu sou cego. O atestado, né? Era o atestado. Sendo que eu esbarrar em tudo quanto é lugar, eu achava que ninguém ia perceber. Exato, né? Mas é que para você, a bengala já é um símbolo de sou deficiente visual, né? Tô cego. Total, para a sociedade, para o Braille. Então, assim, pô, Braille é muito coisa cego. Não, tá louco, eu quero aprender Braille. Só que na hora que você percebe que isso é um suporte, que esse símbolo não é maior do que você, e sim é um auxílio para você ser pleno mesmo, aí a sua vida decola. Assim, minha vida decolou a partir dali. Então, a partir dos 24, 25 anos, quando eu fui atrás dos recursos, minha vida decolou. E na sua adolescência? Na minha adolescência, se eu te contar histórias da minha adolescência, você vai falar, pô, Guilherme, você teve uma vida bem tranquila, bem divertida, bem agitada em todos os aspectos, com amigos, até nas relações ali afetivas. Só que aquelas relações traziam um desgaste emocional para mim muito grande. Porque você tentava o tempo todo ser cego. Porque eu tentava o tempo todo não ser cego, esconder
né? Mesmo a minha baixa visão ali que eu tinha na época. Então, o que acontecia? Os meus amigos, até outro dia encontrei vários amigos que estudaram comigo no colégio. E eu estava conversando isso com eles, assim, a gente estava muito bem na escola, só que eles tinham dificuldade de me convidar para viajar junto no fim de semana. Por quê? Porque eles sabiam que o tema da minha deficiência era um tabu para mim. Entendi. Então, como que eles iam perguntar um tema? Porque eles não sabiam que suporte precisaria, que daria, se daria para fazer tal coisa. Então, o que eles faziam? Às Se vezes afastavam? conversar com você sobre uma coisa que eles estavam vendo, né? E eles se sentir desconfortável. E até em detalhes, sei lá, que suporte que você precisa para tal coisa. Como eu não tocava no assunto, eles falavam, esse assunto é melhor, ele não se sente. Era tudo meio inconsciente, porque era todo mundo meio criança, meio adolescente. Mas esses amigos foram construindo isso junto com você, né? Foram construindo isso junto. E eles são seus amigos até hoje? Até hoje. Olha até que hoje. legal. E depois, assim, e a partir do momento que eu aceitei, os meus amigos que vieram depois, é impressionante como a relação foi muito mais leve. Porque na hora que eles veem que eu toco tranquilamente no tema da minha deficiência, falo de boa, eles se sentem à vontade para interagir de boa, inclusive para errar. Né? Ninguém tem medo mais de falar com você. Ninguém tem medo. Quem tem medo é a galera que me conhece aos poucos. Assim, sabe? Quem não me conhece, tal, depois vai vendo e fica super... Eu estava bem nervosa de receber você. Ai, gente, é porque por mais que a gente... eu não tenho contato com ninguém, Não, né? por mais que a gente tenha um contato, filhos com deficiência, cada deficiência é uma deficiência, É um universo totalmente e à parte, é um né? universo que a gente entrou, pelo menos eu posso falar no meu caso, acho que depois que... Então, 5 anos é muito pouco para a gente aprender muita coisa que Antes tem, da minha maternidade, né? eu nunca fui num restaurante e vi se tinha escada ou não. Eu sempre subi a escada. Hoje, depois do Gabriel, eu vou no restaurante com meu marido, eu já falo, eu não vou voltar aqui nunca mais. O Gabriel não pode vir? Então, assim... Isso acho que leva a gente para um outro patamar, né? A importância da gente trazer assuntos e trazer a inclusão para a sociedade como qualquer outro tema que seja discutido na sociedade, né? Mas isso também do processo de aceitação do Guilherme, antigamente não tinha esses softwares, não tinha nada disso. Como que os amigos dele iam ligar, assim, se comunicar ICQ, né, antigamente? Como que falava no ICQ, no Messenger? Não, e até as famílias também, né? Por exemplo, o Guilherme relatou aqui a dificuldade da família dele de aceitar também, de entender, de falar, de buscar informação. E para as pessoas que não tinham deficientes na família, então falar como lidar com um amigo, enfim, que tivesse deficiência, também era um tabu, algo que a gente não tinha conhecimento, né? E hoje, comparando com antigamente, né? Quando eu estava na escola, minha visão foi piorando, foi lá que 1990, há 35 anos, 34 anos atrás. De minha mãe, assim, não tinha o grupo do WhatsApp de mães de crianças com deficiência. Não tinha todo acesso à informação, sabe? No Instagram, 10 mil influenciadores falando desse tema. Não, era tudo na raça. Então, assim, eu chego na escola, eu tinha que fazer uma das matérias lá, sei lá, educação artística. Daí a professora, mesmo sendo cego, ela falou que eu tinha que fazer os desenhos com compasso igual todo mundo. Por qualquer motivo lá dela. Então, lá vai minha mãe, tendo que ir na delegacia de ensino, pedir uma decisão que eu pudesse fazer a prova de maneira teórica e não prática para compasso. Tal. Então, assim, era tudo assim na raça, sabe? Era tudo desbravar. Não é hoje que já tem todo um debate social sobre o tema. Né? As coisas tudo evoluíram. Né? Graças a Deus, a gente continua evoluindo, né? E, por um outro lado, vocês trouxeram, 5 anos atrás eu não sabia nada. Assim, eu estudo esse tema, né? Eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso. E mesmo assim, eu não sei um monte de coisa sobre vários tipos de deficiência. Então, assim, a nossa dor, eu, enquanto uma pessoa com deficiência, vocês, enquanto mães, ela é total legítima. Sim. Ela é total legítima. Mas, quando a gente lembra que todo mundo é vulnerável, inclusive a gente, em outros temas, talvez facilite a gente respeitar o processo do outro. Né? A ideia não é passar pano. Sim. A ideia é a gente saber que o outro, às vezes, não excluiu, não é exatamente porque ele é malvado. É porque ele era igual a gente há 5 anos atrás, talvez. Exatamente. Então, entender isso torna possível uma comunicação de construção. Né? Eu sei que é duro, né? Em algumas situações, a gente se sentir, ou o nosso filho, a gente vê que ele está sendo excluído por uma falta de um cuidado que deveria ter. Nossa, o que você está falando faz todo sentido.
Não, faz mesmo, porque assim, as pessoas são curiosas, as pessoas querem saber, as pessoas veem o Gabriel e perguntam por que ele usa essa bota, por que usa isso, o menininho perguntou por que ele quebrou a perna. Então, a gente tem que naturalizar tudo isso, né? Ele nasceu assim, ele está acostumado a ser assim, ele não conhece outra maneira de viver, então ele responde, ele mesmo responde, sabe? Ele já está acostumado a gente brigar por causa da vaga de pessoa com deficiência, a gente brigar que a gente vai no banheiro e para deficiente tem gente que não é deficiente usando o banheiro. Então, ele mesmo já chegou e falou assim, esse banheiro é meu. Então, ele já está aprendendo desde cedo. Eu imagino que você, sendo uma pessoa com deficiência e para sua mãe, tendo que lutar 2 vezes, né? Sim. Imagina, matar um leão por dia, literalmente. O Gui, no Instagram, dos vídeos, você fala assim, como evitar estigmas, né? Nem coitadinho, nem super-herói. E o que você quer dizer com isso, na verdade, né? Com relação à pessoa com deficiência? É que esses são os vieses, né, o olhar que nós da sociedade temos para a pessoa com deficiência. Por quê? Né? Porque onde que está a pessoa com deficiência na sociedade? Onde ela sempre teve? Ou no lugar de coitadinho, tipo assim, onde que a gente vê a pessoa com deficiência? Na propaganda de uma instituição, fazendo você se emocionar para doar dinheiro, nas ruas pedindo dinheiro. Né? E, de fato, existe uma relação entre a deficiência, em geral, na sociedade, e a vulnerabilidade social. Não tem problema nenhum ajudar, né? A gente recomenda que ajudem mesmo. Só que a pessoa com deficiência não está só nesse lugar. Só que quando a gente não vê ela nesse lugar, lá o oposto, a superação, o exemplo, sabe, de vitória e tal. E assim, os 2 lugares são um pouco desumanizados. Né? Os 2 lugares... Então, na interação com a pessoa com deficiência, como que isso funciona na prática? Né? Quando alguém me conhece, sei lá, quando eu estava trabalhando, hoje eu dou consultoria para várias empresas, mas antes, quando eu trabalhava em empresas específicas, né? No começo, eu era visto como um coitadinho. Por quê? Sim. Porque quando a pessoa me conhecia, ela viu que a bengala, é um cara cego, puta, quando deve ser o mundo sem enxergar, deve ser... Ele só pensava nisso em mim. Então, era tudo assim, no diminutivo, cheio de cuidados, tal. Só que como as pessoas, em geral, esperam tão pouco de uma pessoa com deficiência, qualquer coisa que ela faça, a galera acha o máximo. Diz, nossa, mas você vai na academia, mas você faz isso, não sei o quê. Pô, e eu reclamo de andar até a esquina e vejo você correndo lá no seu Instagram. Você não tem que ser um prêmio de consolação, né? Nossa, até ele conseguiu, Exatamente. Por que eu não vou conseguir? Agora, né? na Paralimpíada tem muito faz disso. Isso, né? Pô, Nossa, o cara não tem 2 braços, uma perna e está rindo, e eu estou reclamando da unha encravada. Exato. E assim, a Você função... não tem que agradecer o que você tem porque a vida do outro é diferente da sua, ou você acha que a vida dela é difícil, né? Não, até porque a função social da pessoa com deficiência não é servir de consolo para sua unha encravada. Isso. Né? E eu entendo esse sentimento, mas quando a gente tem esse sentimento, qual é a premissa que está por trás? Que as pessoas não conseguem conceber a possibilidade de ser feliz a não ser pela própria referência de felicidade. E isso, acho que até pegando um gancho, assim, eu percebo muitos pais e mães que vivem esse dilema. Às vezes eu chego, por exemplo... Instituto Padre Chico, um instituto de educação bem famoso aqui em São Paulo, que trabalha com crianças cegas. Um dia eu estava lá batendo papo com pais e mães. E eles falando, né? Pô, meu filho é uma tristeza, ele é tão triste porque ele não pode isso, não pode aquilo, a gente fica tão angustiado porque ele não sei o quê, tal. E trazendo um monte de lamentas, né? Eles se lamentando pelo filho ser cego, pela filha ser cega. Tá. Daí, e a gente estava lá na escola onde os filhos deles estavam. Deu uma hora, deu um intervalo, a gente saiu ali da sala e eu fui lá na lanchonete comer alguma coisa para voltar para a segunda etapa. E, passando pelo pátio, tinha uma criançada eufórica, brincando, sorrindo, alegre. Quando eu voltei, eu falei, vem cá, os filhos de vocês, por acaso, são os que estão aí fora? Não. Ah, são eles mesmos, tal. Ah, eles são bagunceiros. Eu falei, então não são as mesmas crianças que vocês estão relatando. Vocês aqui estão me relatando crianças tristes, que parece que vivem em depressão, e ali fora seus filhos estão rindo, felizes, se divertindo, vivendo a vida deles. Qual que é a mensagem, eu acho? Assim, alguns pais projetam no filho as suas próprias referências de felicidade. Sim. Ah, ele não vai para a balada como eu fui. Ah, ele não vai surfar como eu fui. Ele não vai jogar futebol. Quem falou que a referência do seu filho de felicidade é jogar futebol como você jogou? Exato. É ir para a praia como você foi. A referência de felicidade dele é outra. Né? Eu confesso que eu estou aprendendo muito com isso também. Eu sempre...
projetei muito, condicionei a minha felicidade em função das coisas que o Gabriel não fazia ainda. Então, quando ele fizer isso, eu vou ser feliz. Quando, não sei o que, até de ter o diagnóstico de paralisia cerebral e ver que não é assim. Ele é uma criança feliz, ele é feliz. A aceitação, acho que está em mim, né? Então, a gente se prende muito a isso. Mas quem disse que ele quer jogar futebol? Eu falo, ele não vai jogar futebol com os amigos na educação física, mas ele não quer, ele não gosta de futebol. E assim... É um direito dele. E a ideia, assim, né, até aqui entre a gente e para as pessoas que estão nos assistindo, a ideia não é exatamente julgar, nossa, essa mãe está certa, esse pai está errado. Não, eu acho que é super natural esse sentimento e essa projeção, mas é legal trazer essas reflexões, porque elas são até libertadoras, né? A partir do momento que você vê, meu filho é feliz e eu não estou percebendo. Exato. Gente, o que tem de pessoas com deficiência, que têm vidas bacanas, e a família... super meio mal, porque vive assim, angustiada, e às vezes o filho está de boa. Mas sua mãe te ajudou super no seu processo? Demais. A minha mãe, assim... Ela mesmo... foi a primeira a aceitar. Foi. Mãe, sempre aqui fazia todo o rolê, desde procurar, né, tratamentos, ir atrás de soluções inclusivas para a escola, de levar o filho para lá, para cá, para a escola, vira motorista, vira tudo. Mas quando ela viu que também que não tinha cura, ela não sofreu por isso. Assim, obviamente sofreu, mas assim, ela te apoiou. Filho, não, é uma doença que não tem cura, você vai perder a visão e vamos junto nessa. Então, nunca nem foi falado, ela nunca falou, você vai perder a visão. Eu fui percebendo, você vai crescendo um pouco, fica adolescente, você vai entendendo o que é. Mas aí até você foi para terapeuta, né? Foi um processo. Foi um processo. Né? E foi indo muito aos poucos, assim, foi bem aos poucos. Então, deu para ir digerindo também, vamos dizer assim. Mas sempre tive um apoio total, assim, da minha mãe, das minhas irmãs, mesmo do meu pai, né? O pai ajuda, mas eu acho que no meu caso, eu acho que como quase em todas as famílias, o pai, o homem é mais provedor, né? E mais sem jeito, e mais provedor, talvez ele contribua ali, né, de outra forma, mas o apoio da família, principalmente da minha mãe, foi fundamental. Assim. Ai, que legal. Mãe mesmo, né? Posso falar? E faculdade, a sua vida acadêmica, como você descobriu, falou assim, eu quero fazer isso agora para minha vida. E quando você mudou a chave também de falar assim, agora eu vou, né, palestrar, você é palestrante, consultor, para trazer inclusão, né, para as pessoas com deficiência, para trabalhar nas empresas. O meu processo, ele foi bem, eu sempre frequentei muito pouco os lugares específicos ou mesmo instituições de inclusão. Então, assim, eu estudei no colégio regular, que é um colégio aqui em São Paulo chamado Dante Alighieri. Eu fiz faculdade no Instituto Mauá de Tecnologia, que tem em São Caetano e São Paulo. Fiz administração, depois fiz MBA na FIA. Então, eu sempre fiz a minha trajetória sempre foi em instituições regulares, né? E o material já era adaptado? Não, a gente foi construindo na raça ali. Então, assim, né, eu lembro... Mesmo na faculdade, na MBA também, eu era o primeiro aluno cego, então, e a galera falava, a gente não sabe nada. E se você topar, nos ensinar, a gente vai aprendendo junto, vamos que vamos. E foi assim, e assim, para mim, é a melhor maneira. Assim, é a melhor maneira. Assim, e tudo fluiu super bem, a gente foi construindo e deu tudo certo. Né? E daí, o que eu fazia? Por exemplo, no colegial, na época era colegial, né? No ensino médio hoje, no Dante. Como que eu fazia, assim, com o tempo, eu fui perdendo a visão aos poucos. Então, no começo, eu escrevia num caderno igual todo mundo. Depois, eu precisava de uma folha de papel que a linha fosse um pouco mais grossa. Depois, foi uma época que não adiantava mais. Né? Então, eu pegava, gravava, levava o caderno para casa, e minha mãe... Né, que a gente transcrevia. Ela gravava numa fita cassete a matéria antes da prova. Só um parênteses aqui, esse meu colega de faculdade, ele ia com o gravador também. Ele ia com a maquininha e com o gravador para gravar as aulas. Então, eu levava o gravador, mas depois eu vi que ouvindo, porque assim, quando você grava a aula, tem muita coisa nada a ver durante a aula. Assim, eu acabava dormindo ouvindo minhas fitas. Então, o que eu fazia depois, eu pegava o caderno de alguém, levava para casa, pegava da pessoa, do aluno ou da aluna que melhor registrava tudo, e depois minha mãe gravava para mim. E daí, em paralelo, ontem eu até encontrei ele. Tinha um amigo meu que, por exemplo, as matérias de exatas, matemática, física, química, aquelas coisas lá que não são muito de Deus. Daí, esse era um amigo meu que daí estava se preparando, ele era 2 anos mais velho, para fazer
engenharia, vestibular na Poli, era super inteligente. Então, ele pegava a matéria e me ensinava lá o sistema, não sei o quê, neperiano. Então, assim, eu ia criando uma rede de apoio que ia viabilizando, né? Eu chegava na escola, na hora da prova, quando eu já não enxergava. Era tudo prática, as suas provas? Não, ela era, por exemplo, alguém lia o enunciado, eu ia ditando as sentenças. Entendi. E quando era matemática e química era mais difícil, porque daí tem uma figura. Então, era desafiador, mas a coisa foi indo. Né? Foi indo. Mas foi assim, a gente foi construindo caso a caso. Né? Porque eu não era um especialista em inclusão, eu só era uma pessoa cega. Né? Que tava, então, você não estava querendo fazer a inclusão ali, você estava querendo estudar, né? Exatamente, porque eu nem tinha noção de nada, era só eu. E daí eu trabalhei em lugares que não tinham exatamente a ver com deficiência. Então, eu trabalhei com cultura no governo, era coordenador de projetos culturais. Em algum momento, eu incluí projetos que incluíam pessoas com deficiência. Eu trabalhei muito tempo, até vizinho onde a gente está gravando agora, numa empresa química na BASF. A BASF é dona da Sulvinil. Né? Então, eu fui coordenador de marketing da Sulvinil e uma das minhas funções era, por exemplo, definir as cores do leque de cores da Sulvinil para as classes A e D. Né? Então, agora quem está assistindo a gente vai entender por que a Coral passou a Sulvinil. Né? Mas não passou, não. Acho que não passou, mas essa era a minha função, né? Uma delas, né? Eu tinha que trabalhar o marketing da Souvenir para as classes C e D, e entre elas estava lá o leque de cores. Mas por quê? Por que eles me contrataram? Porque eu tinha experiência em marketing e tinha vivência com consumo de classe C e D, que era o foco deles. Pô, mas como você fazia, né, para decidir cor? Eu fazia o que qualquer líder de um projeto desses faz. Eu não chego assim, eu gosto desse azul escuro, então, galera da produção, dá para fazer 5.000 litros desse... Não, eu fazia pesquisa com arquiteto, com arquiteta, dono de casa, tal, pintor, e a partir daí eu via quais as tendências e validava com a liderança da empresa. Né? Então, eu não precisava enxergar para definir as tendências de cores. Pelo contrário, né? Até tirava a minha subjetividade. Mas hoje em dia tem agora softwares para as escolas, para a faculdade? Tem essa parte? Tem, você teve dificuldade na matemática? Hoje em dia tem? Tem muito. Assim, que na minha época não tinha quase nada, estava tudo começando. Mas hoje, você pega qualquer matéria digital. Assim, hoje eu tenho uma empresa, né? Que é uma empresa assim, relativamente grande, e eu consigo gerenciar minha empresa inteira sozinho do meu computador. Ali tem software que permite eu fazer meus controles no Excel, enfim, nos aplicativos todos, mandar e-mail, ter todos os meus controles, mexer no celular, tudo. Né? Eu tenho relação com 60 empresas todo ano e tenho registrado toda a minha relação com cada uma delas, o que foi feito, o que não foi feito, e tudo sozinho. Né? Então, hoje tem muito mais facilidade. Fala um pouco da sua casa. Você mora sozinho? Moro sozinho, minha filha parte do tempo está lá comigo, né? E como que é morar sozinho, assim, a adaptação na casa? Me conta da sua airfry. Todo mundo tem curiosidade para gente. A balança fala. Minha casa, irmão, morar sozinho, eu acho uma delícia. Né? É casa ou apartamento? É um apartamento. Então, é uma casa que, quando eu me separei, eu sou divorciado, eu me separei, daí eu tinha um apartamento que era da família, que estava alugado, e daí, coincidentemente, o inquilino estava saindo, eu fui para lá, mas era uma planta, tinha um apartamento muito antigo. Daí eu fui lá provisoriamente, eu fiquei na dúvida, né, se ia ficar lá, se ia reformar. Eu resolvi reformar para ficar lá. E daí eu deixei a casa do jeito que com a minha cara total. Então, é uma casa que ela foi feita, eu fiz ela pensando em mim, assim. Então, é um lugar muito gostoso. E aí, conversando com a arquiteta, o que eu falei, olha, eu não coloca muito obstáculo, assim, deixa a casa, não coloca um monte de detalhe no meio da minha sala, assim, não precisa ter uma mesa de centro. Cria um ambiente que possa ter, assim, um ambiente que as pessoas sentem, com poltrona, sofá, mas tira a mesa de centro, né? Para você dançar também, né? Que você dança. É exatamente esse lugar que eu fazia as aulas de dança, que eu faço minha ginástica, exatamente nessa sala. Casa. Então, tem essa parte de ter menos quinas e tal. E, por outro lado, a parte de tecnologia, que eu nem aproveitei tanto, poderia ter aproveitado mais. Mas, assim, então, hoje, se eu tivesse automatizado toda a minha casa, quanto mais você leva a gestão da casa para um software, mais acessível para a pessoa com deficiência visual é. De acender a luz, apagar a luz, acender a luz, acender o ar-condicionado. Hoje dá para colocar tudo, né? Porque eu não coloquei. Agora eu precisaria mexer em fio, mexer em tudo. Entendi. Mas, por exemplo, a Air Fryer. A Air Fryer, ela é ligada... O problema é que são os modelos mais caros, só que são assim.
ela é ligada a um aplicativo, então você gerencia ela pelo aplicativo. Como o aplicativo conversa com o meu leitor de tela do meu celular, eu consigo, via meu aplicativo, programar ali o que eu quero, o tempo que eu quero, tal, enfim. Né, a mesma coisa, a televisão. A televisão tem o mesmo software que um computador tem. Quase todas as televisões hoje têm, né, os aparelhos de TV. A minha balança de peso, assim, né? Ela não fala, assim, ela não fala, mas ela é ligada a um software e pelo software eu consigo ter todas as informações ali. Você que cozinha? Não, não. E essa é uma pergunta que o pessoal fala assim, pô, mas eu conheço um rapaz cego que cozinha, uma mulher cega, assim, então, mas eu não cozinho, não é porque eu sou cego, não. Eu não cozinho porque eu não gosto de cozinhar. Tarefas domésticas, não. Faz compras de supermercado, você faz? Sim, por exemplo, dá para comprar. Hoje tem muita facilidade. Então, assim, se eu quiser ir ao supermercado, vários supermercados, se eu chegar, tem alguém até que me acompanha do supermercado para fazer compra. Entendi. No shopping, tem pessoas que acompanham. Então, hoje tem muita facilidade. Você faz isso? Então tem essa opção. Se eu faço? Não faço. Né? Tá. Não faz porque não quer. Não, porque assim... Você faz online a compra? Não, também faço, mas online algumas coisas. Mas, assim... Se eu fizer isso, eu vou trabalhar que horas? Então, assim, já que eu tenho condição de ter alguém que faça isso, como qualquer pessoa, claro, né? Tipo, o presidente da empresa talvez pudesse fazer o que o estagiário faz, né? Mas ele contrata. Então, assim. Sim, entendi. Mas dá. Então, eu conheço uma galera cega que mora sozinha, que cozinha, consegue. que faz o mercado, faz tudo sozinha. Assim, é impressionante. E aí, você que compra suas roupas, você escolhe tudo? Sim. Então, assim, roupa é uma coisa que eu sou bem detalhista, assim, bem criterioso. Eu tenho quase com estilo, assim, um posicionamento de imagem minha que está atrelado ao como eu me visto. Sim. Né? Então, tem todo um conceito por trás de roupas. Minha roupa ela é básica, eu não gosto muito de usar marca. Né? Eu sou palestrante hoje. Né? Eu acho que quando você está muito em evidência fisicamente, a marca tem que ser você. Então, se você tem uma roupa sob medida, a marca é você. Se você sai com uma roupa linda, de uma marca super bacana, o pessoal, olha, ele está com a roupa da Givenchy. Então, assim, pô, mas parece um detalhe, mas é o que conversa com o meu posicionamento de imagem. Então, eu gosto bastante de roupa, assim, sob medida, que me traz conforto. Então, você manda fazer as roupas. Você não teve, Sim. você nunca teve aquela questão de sair descombinando. Então, você já sabe onde fica, onde tem as que, roupas. aliás, está super Sim, tá super elegante. Eu tenho... eu organizo ali meu armário de um jeito... Depois, quando eu resolvi mudar todo o meu guarda-roupas, eu contratei aquelas organizers e tal, né? Então, daí melhorou muito a minha vida. E eu tenho um amigo que é ele é consultor de imagem masculina, chama Alexandre Taleb, enfim, ele é um cara bem bacana. E daí ele me ajudou também em construir esse conceito. Então, hoje, minhas roupas, praticamente, é fácil tudo, entrar com tudo. Eu tenho separado as mais claras para um lado. Enfim, eu consigo hoje gerenciar ali a questão das roupas. Ai, que legal. E Gui, e as paqueras, como é que funciona isso? Como é que é o approach, enfim? As paqueras. Aplicativo. É verdade, aplicativo. Não sei, porque... O aplicativo, eu já entrei. Depois que eu me separei, eu entrei, mas para quem não enxerga é muito chato, assim. Pelo menos para mim, a minha experiência. Putz... Não tem a descrição ali. Não tem. Mesmo se tivesse, assim, ela ainda é um pouco seria básica demais, assim, né? Então, eu tinha... Daí, o que me atrai numa mulher? Né? Eu acho que como que eu decido se eu tenho interesse para uma mulher ou não? Primeira coisa é meio que alguma coisa no jeito dela que me chame a atenção. E eu tenho uma frase que parece muito chaveco, mas não é, que é a seguinte: a mulher bonita, ela tem jeito de mulher bonita. Não é voz, não é jeito. Né? Ela tem as seguranças e as inseguranças de uma mulher bonita. Que, reparando, você vai percebendo que com uma mulher... Né, e estilo, assim, eu convivo no mundo e você vai pegando ali o jeito quando você é uma pessoa que repara. Só que, claro, que essa teoria nem sempre dá certo. Né? E aí, a partir disso, quando alguém me chama a atenção, daí eu pergunto para pessoas da minha confiança. Entendi. Como que ela é? Como que a pessoa é. Só que não adianta você perguntar só para uma pessoa. Porque as pessoas vão trazer o olhar dela. Tem pessoas que gostam de um perfil mais mignon, um perfil mais assim, mais... Sei lá, cada um tem um gosto. E daí, você, conhecendo as pessoas que você está perguntando, você vai relativizando. Até chegar... Como eu já enxerguei,
Eu tenho toda a memória visual. Entendi. Então, eu tenho... Por isso que talvez o meu padrão de beleza seja muito próximo do padrão de beleza da maioria das pessoas que enxerga. Entendi. Né? Então, é um pouco assim. Né? Então, e as paqueras vão acontecendo. Assim, aí tem diversas formas. Né? Assim, aplicativo eu abandonei, cheguei a sair com gente do aplicativo, mas era pouco funcional, dava muito trabalho. É mais... No Instagram saindo, sempre tem, conhecendo barzinhos, essas eventos. Sempre lugar assim, aonde que eu não costumo, Conhecer. onde eu não costumo conhecer, em baladas regulares. Por quê? Quando você está numa balada, a questão visual é muito importante. Sim. Ali, porque a questão do olhar é uma ferramenta importante ali para você criar conexão. E o barulho também, você não consegue ouvir praticamente nada, né? Também, né? Mas, então, assim, normalmente eu fico com pessoas que eu não conheci de primeira. Já aconteceu de eu ficar com alguém que eu conheci numa balada? Já. Mas não é assim o mais... Normalmente é alguém que eu conheço de algum outro lugar e aí vou com essa pessoa ou convido essa pessoa para sair. Mas dificilmente, assim, vou numa boate ali, conheço alguém e fico. Normalmente não é assim, né? Tem um processo anterior, vamos dizer assim. E com a sua filha, Clara, como que é a relação, a construção? Ela já nasceu com você deficiente visual. Sim. Como sim. que é? Eu vejo ela nas redes sociais super engajada, falando da síndrome de Down. Ela já nasceu inclusiva, né? Ela já Até tem... porque na escola dela tem 2 crianças com síndrome de Down na classe dela. Então é muito bacana, né? Que já traz uma experiência vivencial para ela muito legal. E ela já nasceu, já era cego, e aí ela foi... Assim, para ela essa era a referência, não tinha outra. Só que conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo que o pai faz parte de um grupo menor. Né? E dela vai entendendo o que é ser cego, o que não é. Porque antes ser cego estava dado. O pai dela é cego e ela nem pensava o que era ser cego. O pai dela é assim, acabou. Né? E daí ela vai entendendo e começa a interagir. E na pandemia... aí eu já era palestrante. Então, eu trabalhei em vários lugares e eu só entrei nesse tema de palestra mesmo faz 6 anos. E na pandemia, era tudo feito em casa. Né? Aquela coisa, ninguém vai para a escola, ninguém trabalha, é local, assim, tenta trabalhar de casa. E o meu apartamento estava reformando. Foi quando eu fiz a reforma enorme lá de 5 meses. Eu morava num flat, e um flat pequenininho. Então, quando ela ficava comigo, quando eu fazia palestra online, ela não tinha alternativa, ela assistia. Porque assim, onde ela ficava ali no outro cômodo do flat, era tudo muito próximo. E é impressionante, assim, ela virou meio que especialista em diversidade. Né? Eu dou palestra em 2... Eu falo muito de diversidade como um todo. Sim. E, às vezes, eu falo especificamente de pessoa com deficiência. E de 3 anos para cá, eu comecei a dar treinamentos também sobre assédio moral, assédio sexual. Mas, então, ela ia ouvindo e, por osmose, ela ia pegando alguns conceitos. E hoje ela tem um conceito muito bacana de inclusão, assim, então ela é muito naturalmente conectada ao tema. E será que ela vai desenvolver isso depois para a carreira dela, enfim, vida adulta? Acho que de alguma forma vai, né? O olhar inclusivo, eu acredito muito. Assim, mesmo que ela trabalhe com um tema que não tem nada a ver especificamente, ela vai trazer esse conceito da inclusão, porque ela já naturalizou isso não só em questão à deficiência, em questão ao público LGBT, né, as pessoas negras, a diversidade como um todo. Ela com quantos anos? 13. Já é uma mocinha. Gui, e uma pergunta, né? Queria um pouco agora entrar nesse tema, um pouco mais num tema corporativo, né? Mercado de trabalho. Eu queria, inclusive, assim, que você fizesse um panorama para a gente aí, o que você pensa hoje sobre o mercado de trabalho, as empresas, essa questão de cotas, né? Hoje, o que a gente vê, a gente estava até conversando na hora do almoço e tal, é que algumas empresas têm intenção de trazer as pessoas com deficiência para dentro das empresas, né? Não só a questão de cumprir as cotas, mas empresas, às vezes, até menores que não têm cumprir cota, quer trazer, mas procura no mercado e, às vezes, as pessoas com deficiência não têm a qualificação para preenchimento da vaga. Enfim, fica um ciclo um pouco vicioso com relação a isso. E outra coisa, dentro das empresas, como é que é essa questão como é que fala? Do desenvolvimento pessoal da pessoa dentro da empresa, né? Pessoal não, profissional, com relação à carreira, né? O desenvolvimento da carreira da pessoa dentro da empresa. Tem hoje, você entra, né? Advogado
júnior, pleno, sênior, e, enfim, como é que fica isso com a pessoa com deficiência? Tem as expectativas dentro da empresa, de carreira? Como é que é? O que você tem visto sobre isso dentro da empresa? Tem melhorado, mas o tema da pessoa com deficiência, quando a gente fala de diversidade, ainda é o que está ali atrás, sabe? Por alguns motivos, assim. Primeiro que, como existe uma cota legal, a empresa tem a obrigação de cumprir, e eu sou a favor dessa cota, a gente pode falar daqui a pouquinho mais. Os outros temas, como não existe uma obrigatoriedade, o que a empresa faz, ela está fazendo a mais do que é obrigatório. Então, ela se sente mais à vontade para falar, celebrar, comentar, né? Então, assim, no tema da pessoa com deficiência, a empresa já se acha devedora. Então, ela se expõe pouco porque ela sabe que ela tem mais dificuldade. E agora, assim, independente disso, assim, o tema da pessoa com deficiência é o que traz um pouco até de humildade para os outros grupos que trabalham em diversidade. Por quê? Porque eu vejo uma galera falando, não, se você não for antirracista, você é racista. Se você usar esse termo, você está sendo racista, né? Baseado em dores legítimas. Mas essa mesma pessoa encontra uma pessoa com deficiência, ela trava. Ela não sabe fazer, ela finge que não viu, ela evita. Né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, não, porque a mulher negra, lésbica, a gente vê que as pessoas com deficiência até são um pouco mencionadas na conversa da diversidade. Né? São menos mencionadas. Então, eu digo que ela traz um pouco, né, a gente traz um pouco de humildade para os outros grupos, que daí eles veem que eles também são vulneráveis e é importante eles respeitarem o processo do outro também. As empresas estão avançando, a lei de cotas ela traz essa obrigatoriedade que faz o ambiente se movimentar. Existe um gap educacional? Existe. As pessoas com deficiência estudam 1/3 do que uma pessoa sem deficiência na média. Então, é um fato. Por quê? Porque ela nasceu com o DNA para vagabundagem? Não. É só você que está nos assistindo pensar, né, principalmente se você for da minha geração, eu tenho 47 anos, na sua escola, uma criança cega conseguiria ter acesso ao conteúdo? Né? Uma criança com deficiência auditiva teria acesso, se comunicaria tranquilamente? Então, assim, isso só pensando do ambiente escolar. Imagina para chegar na escola, calçado, transporte, a dificuldade que às vezes a família tem de lidar com o tema. Né? Nós aqui, provavelmente quem está assistindo a gente, até pelo fato de estar nos assistindo. Financeira também, né? Possibilidade financeira e acesso à informação. Né? A gente vive numa bolha. Talvez quem esteja nos assistindo esteja nessa mesma bolha. Né? A maioria da população mora lá, numa rua que nem calçada tem, que né, a pessoa com deficiência não tem como se locomover, ela tem medo de colocar ela... Tem um monte de fator. Bom, dito isso, o que as empresas se deparam? Elas falam, eu preciso cumprir essa cota, é difícil encontrar pessoas qualificadas, então eu vou colocar na base da base, porque tanto faz eu colocar para ela trabalhar como assistente do assistente ou como diretor, é uma pessoa que conta para a vaga. E a empresa se acomoda em colocar todo mundo na base, o que é péssimo. Né? Guilherme, mas você acabou de falar que existe um gap educacional. Existe, na média. Só que as grandes empresas têm força de marca suficiente para atrair os melhores. Assim, o fato de, na média, a pessoa com deficiência ter menos tempo de estudo não significa que, em números absolutos, você já não tem uma galera com deficiência pronta para ir para o mercado de trabalho. E aí a gente cai numa outra coisa. Querer incluir. Se você perguntar assim, quem aqui quer incluir? Todo mundo levanta a mão. Se preparar para incluir, daí já mais ou menos. Exatamente. Né? O Bernardo, eu sempre... Você não tem ambiente preparado, né? Você só quer, né? O Bernardinho do vôlei, ele traz uma reflexão que eu gosto muito, que eu sempre trago aí nas minhas falas, que é assim, ele tem a peneira, né? Que é tipo quando vai lá ver que a criançada que quer entrar num clube lá para jogar vôlei, né? A gente chama de peneira, né? Ele chama de peneira. Então, na peneira lá, tinham 300 moleques. Ele perguntou assim, quem aqui quer ser campeão olímpico de vôlei? Deu os 300, levantaram a mão. Ele falou, bom, já é um bom começo, né? Então, assim, deixa eu contar para vocês. Para ser campeão olímpico, a gente vai treinar de segunda a sexta, tá? Às vezes sábado e às vezes a gente viaja de fim de semana. E tem dia que a gente treina manhã e tarde. Refrigerante, brigadeiro, açúcar em geral, 0, né? E essa rotina é para os próximos 20 anos da sua vida. Então, aqui, quem quer se preparar para ser campeão olímpico? Aí 200 levantaram a mão. Não, daí 4 levantaram a mão que provavelmente não entenderam direito o que ele falou. Né? Então, assim, querer se preparar para incluir é você saber aonde estão as pessoas com deficiência. No Senai, lá onde eu costumo contratar, ou na faculdade tem poucos. Beleza, os poucos que tem, sabe que a sua empresa existe, sabe que você quer o currículo delas. Né? Como que se aproxima a sua marca
Como que você procura no LinkedIn da vida de maneira intencional? Isso vale para qualquer grupo da diversidade. Como que a gente prepara o ambiente? E como que a gente reconhece? Aqui que está o grande desafio. Né? Por que as pessoas têm dificuldade? Porque, assim, o tema da pessoa com deficiência, ele não enfrenta uma resistência ideológica, religiosa, como outros temas da diversidade enfrentam. Então, por que as pessoas não incluem? Por alguns motivos, mas o principal é que a galera morre de medo de errar com a pessoa com deficiência. Porque quem é a pessoa com deficiência no nosso inconsciente? Pô, a pessoa com deficiência, o pessoal vê como a galera com deficiência? Bom, a pessoa deve ser uma tristeza só, ela né? não é apta também a fazer tal coisa. Não, mas é mais que isso. É emocional. É algo que vem antes. Assim, pô, a pessoa com deficiência é uma pessoa zoada. Ela não enxerga, não ouve. Ela pode ter dificuldade. Imagina se eu, na hora que eu vou interagir com essa pessoa, porque já é uma coitada, né? Eu ainda erro com ela. Sim. Pô, aí eu vou para o inferno direto. Então, o que a pessoa faz? Ela busca aprender? Não, ela se afasta. Ela se afasta, porque aí não tem como ela errar. Isso já aconteceu com a gente, da gente não ser convidado para tal lugar, porque onde tinha escada, por exemplo. Mas é uma criança, eu falo assim, não, eu vou pegar no colo, a gente vai dar um jeito, ele tem que brincar, né? Mas é isso que a tendência natural é essa, né? Eles vão se afastando. E o que eu gosto de falar para a galera é assim, gente, vocês têm medo de errar? Não precisa ter medo, porque com medo ou sem medo, eu garanto, vocês vão errar. Vão errar. Tá? Vão errar. E de boa, infelizmente, a gente está acostumado que errem com a gente. Porque não erram com a gente só na empresa, é na balada, no transporte, na nossa casa erram com a gente. O problema não é errar, é não se abrir para aprender. E se abrir para aprender passa por algo que é difícil para todo mundo. Que é reconhecer termos, né? Que é vulnerável. E termos hoje em dia que a gente usa, né? Que hoje, não sei se pode dizer que é capacitista, mas a gente fala assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Tem frases assim, né? Que ainda usa esses termos, usa, né? Eu acho que assim, isso, claro que a terminologia, quando você usa o termo correto, você trata a situação da forma correta. E quando você usa um termo inadequado, você ajuda a estigmatizar um grupo social. Né? E a galera, as outras frentes já está super assim, né? Mesmo a galera que fala dos outros temas, não pode falar lista negra, tal, essa galera usa cego para ofender, usa surdo para ofender, todo mundo usa. Então, o termo ele é importante, mas aqui é muito pessoal isso que eu vou trazer. Não é o mais importante. Sabe por quê? Porque eu percebo que hoje, o que tem, isso é de diversidade como um todo. A galera se apoia muito na terminologia e cria-se uma grande patrulha. Os meus melhores amigos não sabem nada de terminologia. A minha namorada, ex-namorada, não sabia nada de terminologia. Sabe? A minha família sabe, e eles são inclusivos na prática. Eu quero dizer que terminologia é bobagem? Não. Mas, infelizmente, a galera usa isso como arma na guerra. E eu vejo um monte de gente bacana, inclusive na prática, que tem medo de entrar nessa conversa porque não domina a terminologia. Assim, o receio que eu tenho, quando eu faço uma palestra, hoje eu vejo, assim, a galera da diversidade, a gente vai para um palco só falar de coisa errada. Então, assim, não pode isso, não pode aquilo, se você usar esse termo, se você fizer isso... A plateia sai assim, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa que eu podia errar nesse tema. O tema é muito mais difícil do que eu pensava. Muito. Então, é bacana falar da dor, porque ela é legítima, do que está errado, mas é legal falar o que é certo a se fazer. E deixar claro que a atitude inclusiva, ela vai ser mais importante que o termo. O termo você vai aprendendo com o tempo. Sim. Né? Então, eu vejo isso, assim, o termo é importante, só que eu tenho muito cuidado com isso. As ações são mais, né? São muito mais. Entendi. E olha que eu falo bastante de terminologia no meu Instagram, né? É importante. Ô, Gui, infelizmente a gente está terminando, mas antes eu quero entregar um presente para sua filha. Minha filha sempre está bem. São produtos, é um shampoo e um condicionador, ó, vou colocar aqui, tá dentro da sacola. Muito bom. Isso, dentro dessa sacolinha. Clarinha se deu bem de novo. Tem um shampoo e um condicionador da Easy, uma ampola de hidratação. Eu não sabia, porque tem a linha cachos. Eu vi que ela tem um cabelo cacheado, lindo, maravilhoso, mas é de hidratação. Mas na próxima a gente dá o de cachos para ela. Boa. E Gui, eu queria que você desse uma dica. Primeiro para as pessoas com deficiência, que estão aí para ingressar no mercado de trabalho, como eles devem se posicionar ou por onde começar, né? E depois para os pais das pessoas com deficiência, com relação a... Uma mensagem para eles que estão ouvindo a gente. Com relação, né, a essa projeção que os pais fazem do futuro, do medo do futuro com os filhos, como é que vai ser, se eles vão conseguir, enfim, né, se adaptar... Vão conseguir.
se incluir, se sentir incluídos na sociedade. Para acalmar o coração da mãe, né? Assim, eu acho que a ideia não é romantizar. Sim, né? né? Claro que tem desafios, que tem dores. O pai e a mãe, né, quando a gente tem um filho, a gente já é mesmo super protetor, independente de ter deficiência ou não. Né? Quando tem deficiência, talvez a gente ainda fique um pouco mais. Mas, assim, a minha experiência, aquilo que eu comentei agora há pouco, que a referência de felicidade era individual, e o ser humano é muito adaptativo, assim, ele sempre se adapta à realidade dele e passa a ter suas referências próprias. O que eu tenho, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo, é pai e mãe de uma criança com deficiência, assim, tenha certeza de um negócio. A possibilidade do seu filho, da sua filha ser feliz não tem nada a ver com a deficiência dela. Vão ser outros fatores. Mas tenha certeza disso. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Ela é muito mais do que a deficiência, né? Ela é muito mais e ela convive, aquela é a referência dela. Né? E vai se tornar mais fácil esse caminho a partir do momento que você, pai, e você, mãe, acreditarem nisso. Porque o pai e a mãe, claro que vão influenciar no olhar da criança. Se eles forem, né, mais protetores, não arriscarem, tal, esse filho vai tender também a ter um pouco mais de dificuldade disso, né? Claro, não é para deixar seu filho, vai, coloca na mão de Deus e vai. Não, né? Eu acho que é ter olhar, mas olha para o lado, né, pessoas que têm, de repente, uma condição parecida, como que eles têm avançado? Aquela pessoa que, às vezes, o seu filho tem a mesma condição ou parecida com aquela e que está onde você gostaria de estar, qual foi o processo? Né? Como foi esse processo de soltar? Eu não sei você também, mas você falar, o Gabriel já falou algumas vezes que ele é deficiente, e eu corrijo ele sempre, porque ser deficiente, ter uma deficiência, eu acho que é diferente para mim. Eu sempre falo para ele, não, filho, você tem uma deficiência. Né? Bem diferente. Tá? Isso. Então, assim, quando a gente fala que a gente é deficiente, a gente está se resumindo à deficiência. Isso. Mas, terapeutizando um pouco a conversa, eu acredito que o Gabriel ele não tem capacidade de ter esse olhar analítico que você tem. Para ele falar que ele é deficiente, talvez ele está falando que ele tem deficiência. Isso. E talvez você não precise trazer para a razão agora. Daqui a pouco ele vai entender que ele tem uma deficiência. Talvez com 5 anos ele ainda não consiga, e tudo bem. Né? Mas então aqui dói em mim ouvir, né? Eu sou deficiente. Aí eu falo para ele na hora que ele tem. Quando eu mando mensagem para o Uber, quando ele está chegando, eu falo, sou deficiente visual. Porque se eu falar tenho deficiência, ele vai achar que eu enxergo alguma coisa, o pessoal não associa. Entendi. Então, assim, a galera meio que usa, assim, mas o seu filho, na hora certa, ele vai entender essa diferença da semântica e vai... Para ele falar que ele é deficiente, ele sabe. Aliás, ele sabe muito mais que a deficiência é parte dele do que o todo, talvez até do que os pais. Com certeza, né? é verdade. Ele já está ligado, porque ele é ele. Ele sabe que ele sente, ele chora, ele ri, ele se diverte, ele fica bravo. Ele está ligado que isso é parte dele, não é o todo. Né? Eu vou deixar também o livro dele para Clara. Boa. Depois eu vou Aí, Clarinha, escrever. mais um presente. Mais um presente. Boa. O Obrigado. livro do Gabriel, Menino Sorriso. E com relação às dicas, Gui? Para as pessoas com deficiência? Isso, para entrar aí no mercado de trabalho, como elas devem se posicionar, por onde podem começar? Acho que assim, primeiro tem que começar na atitude. Então, atitude protagonista. Quem tem deficiência, via de regra, claro que não são todos, mas assim, a gente está acostumado a ser super protegido. Mesmo eu tive, né, sou uma pessoa de classe média, tive acesso a bons colégios, bom tudo, né? Boa parte da minha família me vê como exemplo de superação, qualquer coisa que eu faço eles acham o máximo, tal. Então esse olhar de tudo que a gente faz, o pessoal achar o máximo, eu tenho. Então a gente tem dificuldade em lidar com feedback negativo, com ponto de melhoria, com a chacoalhada, a gente tem dificuldade. A gente está acostumado as pessoas a proverem para a gente, né? Porque a gente é visto como uma pessoa que precisa. O mundo lá fora não funciona assim. A gente precisa assumir o protagonismo da nossa vida, saber que se os nossos pais não sabem tudo sobre a gente, não é o seu colega de trabalho que vai nascer sabendo. Uma reflexão que eu sempre faço ali, eu falo que eu sempre faço, porque às vezes vocês já viram ali no meu Instagram, né, mas que eu gosto de trazer, é essa relação protagonismo versus vitimismo. Para quem tem deficiência, isso fica muito claro. Assim, a gente tem vários desafios todos os dias. E é como se houvesse uma bifurcação na nossa frente, 2 caminhos para a gente optar por um. Um é o do protagonista, o outro é do vitimista. E o do vitimista, ele é muito sedutor, porque ele é baseado em fato real. Eu poderia ficar aqui 5 horas falando de perrengue que eu passo por ser cego. Sim.
Né? O pessoal ia embora, desligar ali o vídeo e tal, né? Mas vocês iam falar, nossa, Guilherme, você é um herói só por respirar, cara. Pega um benefício do governo, fica em casa, que eu te levo bombom, tá tudo certo. Né? Te levo um bombom. Só que o outro caminho é o do protagonista. O protagonista, ele não acha que dificuldade é mimimi, não. Ele sente na pele todo dia, ele sabe as dificuldades. Mas ele já percebeu, sobretudo você que está entrando no mercado de trabalho, que a chance de você vencer na vida está diretamente ligada à forma com que você lida com as dificuldades. Porque eu tenho uma notícia que talvez não seja muito boa, mas é verdadeira. Antes de você que está me assistindo morrer, o mundo não vai estar 100% acessível. Te garanto isso, infelizmente. E lidar com a dificuldade, saber lidar com a dificuldade, não é dizer que está tudo sempre bom, está sempre sorrindo, falar que não tem problema, sabe? Aquela pessoa que está sempre sorrindo por qualquer besteira. Isso não é protagonista, isso é ser bobo alegre, na verdade. O protagonista, ele sente, ele sofre, mas é o que ele faz a partir desse sentimento que o torna não protagonista. O protagonista, ele adoraria, eu adoraria que o mundo nascesse sabendo tudo sobre deficiência visual. Seria lindo, né? Seria ótimo para mim. Só que eu não preciso pensar um minuto para lembrar que meu pai não sabe, minha mãe não sabe, minha ex-esposa não sabe. Por isso que ela é ex, Flávia. Brincadeirinha, Isabela, pessoa incrível. Eu não sei tudo. Eu conheço pessoas com deficiência, e talvez você que esteja me assistindo já fez isso, que quando erraram com você, baseado numa dor legítima, o que a gente faz? Manda e-mail para a empresa inteira. Essa empresa tem inclusão só no papel, viu? Capacitista, não sei o quê. Só que você mesmo, na hora do almoço, chama o seu amiguinho de Bambi, achando que está só descontraindo. Eu dou consultoria para alguns atores, atrizes conhecidos. Esses atores, se você entrar no Instagram deles agora, eles já salvaram o mundo hoje com um post fofo. Porque todo dia eles fazem isso. Só que quando a gente está lá no Rio, num quiosque, eles deixam escapar um comentário capacitista, homofóbico. Porque eles são malvados? Não, porque eles são iguaizinhos a você que está assistindo a gente, igual a nós três aqui. Eles são vulneráveis. E quando você reconhece a sua vulnerabilidade, fica mais fácil respeitar o processo do outro. Respeitar a vulnerabilidade não é passar pano, tem que ficar claro isso. Você tem que falar do que pega para você, do seu sentimento, do que poderia ser melhor, mas faz isso querendo construir ponte e não muro. Porque assim você consegue ser protagonista da sua vida. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aí para as pessoas que, como eu, têm esse desafio, que têm uma deficiência, mas que querem ser protagonistas aí na sua vida. Eu amei, Guilherme. Guilherme, Obrigada. muito obrigada pela sua presença aqui, participar, topar vir com a gente aqui, né? Hoje foi o dia de estreia pra gente. E estreamos com o pé direito. Foi uma honra, viu? Participação Obrigada de você mesmo. aqui. Não, o prazer foi meu. Obrigada a vocês próxima. que estão assistindo a gente. Obrigada aos nossos patrocinadores, Chiex e Easy. E para todo mundo que quiser gostar do vídeo, compartilha, curte, segue o Guilherme nas redes sociais. Na nossa página. Obrigada, Flávia, de novo. Obrigada, Jana. Valeu, gente. Beijo, tchau.